povo que assinante do meu canal, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, antes de começar a falar sobre o assunto hoje, eu gostaria de me desculpar aos meus inscritos, às pessoas que me seguem nas redes sociais, que eu tive duas perdas muito grandes. Agora foi um irmão de santo que faleceu e eu estava muito atarefado com as partes fúnebres tanto de sepultamento, depois de carrego das coisas dele e tal, e não tive tempo para gravar e também não tive ânimo para falar sobre nada, né? Mas passou, infelizmente aconteceu, a gente não pode voltar atrás. A saudade fica gostosa do meu irmão, Omi Benassi, mas que ele está no reino da glória, com certeza, e sigamos, né? O assunto que eu gostaria de abordar hoje foi até uma postagem que eu fiz no Facebook a respeito do ebó. O que é o ebó? Para que serve o ebó? Quais elementos são importantes no ebó? Existem dúvidas das pessoas como o ebó funciona, como essa mágica acontece. Bom, nós sabemos que nós temos uma aura que nós angolanos chamamos de untu, que é uma força invisível que está colada à nossa pele. E essa força, vamos dizer, essa capa espiritual, ela é a nossa proteção contra todas as coisas que possam nos atingir. Bom, e essa força, ela está presente em todo ser humano. Então, o que acontece? Quando nós estamos negativos, essa força está negativa, nossos caminhos não estão bons, nossos caminhos estão negativos, né? As coisas, isso daí é tudo ligado à saúde, a prosperidade, a trabalho, a caminho, a amizade e a tudo que envolve um ser humano. Essa aura que compõe a nossa força espiritual, ela está presente e ela que faz as coisas acontecerem melhor. Não. Tem gente que diz, fulano tem estrela para ganhar dinheiro, ou estrela para isso, ou estrela para aquilo, e é verdade, essa força, essa nossa aura que é a nossa, vamos dizer, a nossa capa de invisibilidade, que nos faz atrair para a gente dinheiro, amor, felicidade, sorte, também faz atrair coisas ruins. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar ebó. Tem ebó que a gente toma, que é para afastar a negatividade, para tirar a negatividade do nosso corpo, que nos rodeia através de comidas específicas, e tem ebó que é para atrair felicidade, para você tornar a sua aura, o seu unto ou a sua aura positiva, para que ela seja um imã de atração de coisas boas, não é verdade? É assim que funciona. Então, como um pai ou mãe de santo agem para tirar um ebó? Primeiro vê o caminho que está negativo na sua vida, a partir daí ele configura o ebó que a pessoa tem que tomar. Geralmente, na maioria das vezes, esses ebós são compostos por comidas específicas dos inquices, que são destinados, que foram vistos pelo seu zelador ou zeladora para lhe dar o caminho. Geralmente tem farofa, né? São os padês dos Exus para ele tirar a negatividade do seu corpo, né? São ovos, são velas, são feijões, milho, canjica, arroz, são bolos de egum, são ecurus, são acarajés, uma infinidade. Tem tuia e um ebó. Ele termina quando você toma o seu banho de ervas. Depois de bater as folhas na pessoa, para tirar toda a parte negativa, tem um banho de erva que você acompanha esse ebó, que é o final que lhe atrai essa positividade para você que está negativo. As pessoas têm muita curiosidade de saber como funciona isso. Funciona da seguinte maneira: você passando uma pipoca no seu corpo, a pipoca o doburu, buruburu, é uma comida específica de um sumbo, quikongo, cavungo, obaluaê, chapanã. E quem é esse santo? É um santo que é um médico, que é o santo responsável, é um santo medicante, é um santo responsável pela sua saúde. Geralmente quem está doente pede que o Obaluaê venha em seu auxílio, em seu socorro para nos livrar daquela doença. A minha afinada mãe carnal, Dona Jurema, ela sempre falou muito isso. Para mim, o Obaluaê
é o meu médico, é o Deus da saúde, como muitas pessoas pensam diferente. Tem muita gente que pensa que o Obaluá é o Deus da morte, essas baboseiras que as pessoas pensam sem conhecer realmente o Inquice, o Orixá ou o Vodum. Então, aí você está com um caminho negativo, um caminho de escolha, um caminho de ganhar dinheiro ruim, o Pai de Santo lhe passa os padês específicos, né? Você está negativo com problema de egum, de vumbi, de mal encosto, essas coisas, geralmente tem as bolas de farinha, ou passa um ecuru, um acarajé que é de inhaçã, para espantar e tirar de você essa negatividade ou essa força negativa que está colada o seu unto, a sua aura, para atrair essa negatividade para você. Então, quando você toma esse ebó, você está se livrando dessa negatividade e fazendo com que sua aura seja... É como se fosse uma vacina, né? Só que não é uma vacina para sempre, você tem que estar sempre fazendo. Ebó, olho grande, aqui ebó não tira. Né? Ebó só não tira olho grande e inveja, aí é complicado mesmo. Isso é coisa do ser humano, é complicado. Então, você está com um caminho difícil, Ogum vem ao teu auxílio, a pessoa passa o feijão, aí tem uma bolinha de acará ou de inhame, aí depende, o que mais existe é receita de ebó. O grande jogo, o grande segredo disso é a pessoa saber olhar pela sua vida e saber te aconselhar e saber dar a receita de qual ebó será necessário para tirar a negatividade do seu caminho e colocar a positividade. Tem gente que tem problema de caminho de cu, dessa força negativa, maléfica, existe ebó específico para isso. Tem gente que tem problema de amor, de ser querido, tem ebó específico para isso, tem ebó específico para a saúde, tem ebó para tudo quanto é finalidade. Isso depende muito da sabedoria do pai ou da mãe de santo. Então, o que eu queria falar a respeito hoje é para as pessoas entenderem como funciona, porque tem muita gente, pô, como é que eu passo uma comida no meu corpo? E isso serve para tirar as coisas de ruim. É por isso, é essa força que é invisível, que está na sua pele, margeando a sua pele toda, é como se fosse uma aura, um campo invisível, é ela que é responsável por tudo, espiritualmente falando, que acontece em sua vida. Então, nós limpamos essa aura e nós positivamos essa aura, ou tiramos a negatividade para que essa positividade aflore e você tenha bons caminhos, bons negócios e que as coisas prosperem na vida dos outros. Eu acho que o conhecimento do jogo de búzio é de suma importância de um sacerdote. Se ele não conhecer, não souber jogar, interpretar uma caída de búzio, ele nunca vai ser um bom sacerdote, que ele nunca vai enxergar o caminho que ele possa te ajudar. Então, gente, o vídeo de hoje era sobre isso, é um vídeo um pouquinho explicativo, não tem muita coisa que eu possa falar a respeito disso, mas eu estava com saudade do canal, saudade de colocar vídeo, mas como eu tive infortúnios na vida de perdas, eu estava sem ânimo e sem condições de gravar. Eu espero que vocês me desculpem, e você que está assistindo esse vídeo, se gostou, se inscreva no canal, tem muito vídeo legal lá atrás, tem gente que se inscreve, não vê os vídeos no meu canal que são antigos. Eu vou começar a fazer um repost desses vídeos para as pessoas terem noção dos conteúdos que eu coloco na internet. Tá bom, gente? Então se inscreva aí no meu canal, dê um like, comente, compartilhe, me ajude a fazer o canal ficar mais visto na internet, crescer, que isso é muito importante, que eu gosto de falar sobre o candomblé. Eu gosto de falar de gente sobre o candomblé, de gente do candomblé, de pessoas do candomblé, de assuntos que abordam a nossa religião de forma simples, para que as pessoas possam entender e ver que a nossa religião, que é uma religião fantástica, não é tão difícil assim. Nós temos nosso orô, nosso segredo lá dentro. Mas tem muita coisa que a gente pode conversar e pode ajudar um ou outro, né? Quem sabe trabalhar com uma erva, tirar uma negatividade com um banho de vence tudo, vence demanda, abre caminho, um banho de peregum, um banho de aroeira.
existe muito banho que a gente pode fazer. Depois a gente pode fazer até um vídeo no canal a respeito de alguns banhozinhos aí para ajudar a galera. Valeu, gente? Olha, muito obrigado. Zambia Quatessá, benção de todos. Desculpe a ausência, mas sigamos que vem muito conteúdo bom por aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Zambia.